Pensa só, a cada segundo, dentro dos nossos computadores, dos nossos celulares, o que acontece ali não é mágica. São milhões, na verdade bilhões, de pequenas operações, decisões e cálculos, tudo num piscar de olhos. A gente vai fazer uma viagem hoje, uma jornada para desvendar esse mistério. Vamos do macro, do que a gente vê, até o micro, o que dá vida a tudo isso. E tudo começa com uma ação super simples, né? Um clique. Parece que é instantâneo. Mas por trás desse clique tem uma cascata de eventos. É uma coisa incrível. E para a gente conseguir seguir essa trilha, o primeiríssimo passo é entender como é que as diferentes partes dessa máquina conversam entre si. Então vamos lá, como é que essa conversa toda funciona? Antes que o cérebro do computador, a CPU, processe qualquer coisa, ou que a memória guarde um dado, a informação precisa chegar lá, ela precisa fluir. Dá para imaginar que é tipo o sistema circulatório do computador, sabe? Com um monte de vias conectando tudo. E o nome técnico para essas vias é barramento ou bus, em inglês. Pense neles como verdadeiras supervias da informação. São basicamente um conjunto de linhas de comunicação que ficam transportando tudo, dados, endereços, sinais de controle, para lá e para cá, ligando os componentes principais. Mas olha que interessante, assim como acontece numa cidade grande, nem todas essas vias têm a mesma velocidade. Não faz sentido, né, ter um processador super rápido e ele ter que ficar esperando por um dispositivo mais lento. Para evitar esse tipo de congestionamento, os computadores usam uma hierarquia. Existem as supervias locais, bem rápidas, para CPU e memória, e outras vias um pouco mais lentas para os periféricos. Tá, mas onde que a gente vê essas supervias no mundo real? É só abrir um computador e olhar para a placa-mãe. Esses encaixes aqui são os famosos slots. Eles funcionam como as rampas de acesso para essas supervias, para os barramentos. É exatamente aqui que conectamos uma placa de vídeo ou uma placa de rede, para que elas possam entrar nessa grande rede de comunicação e trocar dados. E essa imagem aqui mostra perfeitamente essa corrida maluca por mais velocidade. De um lado, a gente tem um slot bem antigo, o VESA. Do outro, um moderno PCI. A diferença de velocidade entre eles, a capacidade de transferir dados, é simplesmente gigantesca. Isso mostra como a engenharia não para, está sempre tentando construir estradas mais largas e mais rápidas para a informação passar. Só que, mesmo com todas essas supervias super rápidas, existe um problema fundamental. É como se fosse um gargalo de trânsito embutido no projeto da maioria dos computadores que a gente usa hoje. Quem cantou essa pedra lá atrás, em 1977, foi o cientista da computação John Backus. E ele disse uma coisa muito forte, que o problema não era só um gargalo físico de tráfego, era um gargalo intelectual. Porque essa limitação, segundo ele, nos amarra a pensar de um jeito sequencial, sabe? Uma coisa de cada vez, uma palavra por vez, como ele mesmo disse. E esse problema ficou conhecido como o gargalo de von Neumann. Para entender, é simples. A CPU precisa de duas coisas que vêm da memória. Primeiro, as instruções, que é o ou que fazer. E segundo, os dados, que é o com o que fazer. O problema todo é que, na arquitetura mais comum, tanto as instruções quanto os dados têm que usar a mesmíssima estrada. Imagina uma ponte de mão única onde só passa um carro por vez. Claro que os engenheiros não ficaram parados, né? Eles criaram umas soluções bem inteligentes para driblar esse gargalo. Uma delas é a memória cache. É uma memória pequenininha, mas ultra rápida, que fica colada no processador. A ideia é guardar ali as informações mais usadas para não ter que buscar longe toda hora. Outra saída foi criar pistas separadas para dados e instruções. E, claro, a computação paralela, que divide o trabalho entre vários núcleos. Ok, então a gente já entendeu como a informação viaja e quais são os desafios. Agora vamos dar um zoom ainda maior. Vamos mergulhar no coração da máquina, o processador. Como é que ele, de fato, executa um comando? Tudo acontece num ritmo constante, que é como se fosse a batida do coração do computador. Isso tem um nome, é o ciclo de instrução. E é um processo que se repete, pasme, bilhões de vezes a cada segundo. É esse ciclo que transforma linhas de código em ações de verdade. E esse ciclo tem basicamente 4 passos, que dá para comparar com uma receita. Primeiro, a busca. O processador pega a próxima instrução. É o chefe pegando a receita. Segundo, a decodificação. Ele interpreta a instrução para entender o que tem que fazer. Terceiro, a execução. Ele põe a mão na massa e realiza a operação, tipo uma conta de mais. E por último, a gravação. O resultado é guardado de volta na memória.
Só que os processadores de hoje são muito mais espertos. Eles usam uma técnica genial chamada pipelining. Pensa assim, em vez de fazer uma coisa de cada vez, eles trabalham como uma linha de montagem. Então, enquanto uma instrução está sendo executada, a próxima já está na fase de decodificação e a outra, depois dela, já está sendo buscada da memória. Isso acelera o processo de uma forma absurda. Beleza, agora a gente vai para o nosso último mergulho, o mais profundo de todos. Qual é o tijolo fundamental de tudo isso? Como é que um pedacinho de silício consegue decidir alguma coisa ou fazer um cálculo? A resposta, por incrível que pareça, é bem simples. A base de tudo é a chamada lógica digital, e ela está em todo lugar. Olha só este exemplo bem prático. Um sistema que acende uma luz. A regra é simples. A lâmpada acende se o sensor detectar movimento e se estiver escuro. Essa pequena decisão, essa condição E, é a semente de toda a computação. E essa ideia nem é nova. Começou em 1854 com o matemático George Boole. Ele criou uma álgebra para transformar a lógica em matemática. Mas a grande sacada veio em 1938. Um cara chamado Claude Shannon percebeu que dava para usar essa matemática para projetar circuitos elétricos. E hoje, essa teoria é o que faz funcionar os bilhões de interruptores minúsculos dentro de cada processador. E esses interruptores são as famosas portas lógicas. São circuitos minúsculos que, no fundo, só tomam decisões bem simples. Eles recebem um ou mais sinais de entrada, que é basicamente ligado, o número 1, ou desligado, o número 0. E aí eles geram uma única saída, seguindo uma regra básica, como e, ou não. E num diagrama, uma única porta lógica é representada assim. Dá para pensar nela como se fosse o átomo do mundo digital. É a pecinha mais fundamental, a unidade mais básica de decisão que existe. Ok, uma porta lógica sozinha faz uma coisa simples. Mas e se a gente começar a juntar várias delas? Milhares? Milhões? Bom, aí a mágica acontece. A gente começa a criar circuitos muito mais complexos. Circuitos que conseguem somar, subtrair, comparar, enfim, tomar decisões lógicas bem mais sofisticadas. E no final das contas, o que acontece? Todos esses circuitos são encolhidos, miniaturizados e gravados numa pastilha de silício. E é isso que forma os microprocessadores. E esses processadores, por sua vez, são conectados na placa-mãe, naqueles slots que a gente viu lá no comecinho. E pronto, fechamos o círculo. Saímos do macro, mergulhamos no micro e voltamos para o macro de novo. É fascinante parar para pensar nisso. Toda a complexidade do nosso mundo digital, tudo, dos gráficos de um game até a inteligência artificial mais avançada, tudo isso é construído em cima de bilhões de decisões minúsculas e super simples. Ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, 1 ou 0. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, olhando para o futuro. A lógica binária nos trouxe até aqui, foi incrível. Mas e agora? Qual vai ser o próximo tijolo fundamental? Será que vai ser a superposição quântica dos qubits, na computação quântica? Ou vai ser alguma coisa que a gente ainda nem consegue imaginar e que vai definir a próxima grande revolução na tecnologia?